Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre o livro de Salmos. Hoje, vamos mergulhar em um salmo poderoso e profético, o Salmo 2. Ele é conhecido como um salmo real, que fala sobre a soberania de Deus e o reinado do seu ungido, o Messias. Mesmo escrito há milhares de anos, suas palavras ecoam com uma força incrível nos dias de hoje. Vamos juntos desvendar as riquezas deste texto sagrado. O salmo começa com uma pergunta que parece ter sido escrita para os nossos tempos. Versículo 1 e 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. O salmista, inspirado por Deus, olha para o cenário mundial e vê uma grande agitação. Nações, povos, reis e governantes se unindo em rebelião. E contra quem é essa rebelião? Contra o próprio Deus e contra o seu Messias. A expressão coisas vãs significa planos vazios, fúteis, que não levarão a lugar nenhum. É como construir um castelo de areia na beira do mar, esperando que ele resista à força das ondas. A humanidade, em sua arrogância, tenta traçar seu próprio destino, ignorando o Criador. No versículo 3, eles declaram seu objetivo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Eles veem os mandamentos e a soberania de Deus como correntes que os prendem, como um fardo do qual precisam se livrar para serem livres. Essa é uma imagem muito forte da rebelião humana. É o desejo de viver sem Deus, sem regras, sem prestar contas a ninguém. Vemos isso em todos os lugares. Na política, na cultura, nas filosofias, que tentam remover Deus da equação. A ideia é que a humanidade pode governar a si mesma e alcançar a utopia sem a necessidade de um ser superior. Mas o Salmo nos mostra que essa é uma ilusão perigosa. Agora, preste atenção na resposta de Deus a toda essa rebelião. É surpreendente. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Imaginem a cena. Os homens mais poderosos da terra se reunindo, planejando, conspirando, e Deus, do seu trono celestial, simplesmente ri. Não é um riso de alegria, mas um riso de escárnio, de quem vê a total insignificância e tolice desses planos. Para o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo com uma palavra, a rebelião humana é patética. É como se formigas se unissem para tentar derrubar uma montanha. Essa imagem nos dá uma perspectiva tremenda sobre a soberania de Deus. Não importa o quão caótico o mundo pareça, não importa o quão poderosos os inimigos de Deus se mostrem, eles não são páreo para o Rei do Universo. Ele não está preocupado, não está ansioso. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Depois do riso, vem a ação. O versículo 5 diz: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. O riso de Deus se transforma em ira justa. A palavra turbará significa que ele os deixará em completa confusão, em pânico. A ira de Deus não é como a nossa, cheia de capricho e pecado. É uma resposta santa e justa contra a rebelião e o mal. Deus não fica indiferente à tentativa de destroná-lo. Ele age, e sua palavra é suficiente para abalar os fundamentos dos reinos da terra. E qual é a resposta definitiva de Deus a essa conspiração? Ele não apenas destrói os planos dos inimigos, mas estabelece o seu próprio plano de forma inabalável. Versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Enquanto os reis da terra se rebelam, Deus declara: eu já estabeleci o meu rei. Sião, aqui, representa o centro do governo de Deus. E quem é esse rei? O versículo 7 nos dá a resposta. E aqui, o salmo muda de voz. Agora é o próprio rei, o Messias, quem fala. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho.
Eu hoje te gerei. Essa é uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, citada várias vezes no Novo. Ela aponta diretamente para Jesus Cristo. O autor de Hebreus aplica essa passagem a Jesus para provar sua superioridade sobre os anjos. Paulo, em Atos, a relaciona com a ressurreição de Cristo. A ressurreição foi a grande declaração pública de Deus de que Jesus é o seu Filho, o Rei vitorioso sobre o pecado e a morte. A expressão "eu hoje te gerei" não fala sobre a origem eterna de Jesus como Filho de Deus, mas sim sobre sua entronização, sua instalação oficial como Rei. É o momento em que Deus Pai apresenta ao universo o seu Filho como o governante legítimo de todas as coisas. Toda a rebelião da humanidade é inútil, porque Deus já tem um Rei, e esse Rei é o seu próprio Filho. E o reino desse Filho não tem limites. Veja o que o Pai promete ao Filho no versículo 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. O domínio do Messias não se restringe a Israel. Ele se estende a todas as nações, a todos os povos, até os confins da terra. Essa é a base da grande comissão que Jesus nos deu. E por todo o mundo, porque todas as nações pertencem a Ele por herança. Nossa missão evangelística é, na verdade, um ato de reivindicação do que já pertence ao nosso Rei. Mas como será esse reinado? O versículo 9 pode parecer um pouco duro à primeira vista. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. A vara de ferro é um símbolo de autoridade e poder inquebráveis. Para aqueles que se submetem ao Rei, essa vara representa proteção e segurança. Mas para aqueles que persistem na rebelião, ela representa juízo. O poder do Messias é tão grande que as nações rebeldes são frágeis diante dele, como um vaso de barro que se quebra em 1000 pedaços com um único golpe. Essa imagem não é para nos assustar, mas para nos alertar sobre a seriedade de nossa escolha. Diante do Rei Jesus, só existem duas opções: submissão ou destruição. Não há meio termo. Não há neutralidade. O seu governo é absoluto. Isso nos mostra que a justiça de Deus será, um dia, plenamente executada. Depois de apresentar o problema da rebelião humana e a solução do reinado do Messias, o Salmo termina com um apelo urgente, um convite à sabedoria. Os versículos 10 a 12 são direcionados diretamente aos reis e juízes da terra, mas se aplicam a todos nós. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. O salmista está dizendo: parem de agir como tolos, sejam sábios, aprendam a lição. A verdadeira sabedoria não é lutar contra Deus, mas se render a Ele. E como se render? O versículo 11 explica: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Servir a Deus com temor não significa ter medo dele como um escravo. Tem medo de um senhor cruel. Significa ter um profundo respeito, uma reverência que reconhece quem ele é. E, paradoxalmente, esse temor leva à alegria. Mas é uma alegria com tremor, uma alegria santa, consciente da grandeza daquele a quem servimos. Não é uma alegria superficial, mas uma profunda satisfação em estar submisso ao Rei do Universo. Finalmente, chegamos ao clímax do apelo no versículo 12. Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. O ato de beijar naquela cultura era um sinal de submissão, lealdade e homenagem a um rei. Beijar o Filho significa se render a Jesus, aceitá-lo como Rei e Senhor, entregar sua vida a Ele. O aviso é claro: façam isso antes que a ira dele se acenda. A paciência de Deus tem um limite. Haverá um dia em que a porta da graça se fechará e o juízo virá. O apelo é para que ninguém pereça no caminho, ou seja destruído em sua jornada de rebelião. Mas o Salmo não termina com uma ameaça. Ele termina com uma promessa maravilhosa, uma bem-aventurança: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurado significa feliz, abençoado, em uma posição de segurança e favor. Enquanto os rebeldes caminham para a perdição,
Aqueles que se refugiam no Filho, que confiam nele, encontram a verdadeira felicidade e segurança. A confiança no Filho é o nosso refúgio seguro em meio às tempestades do mundo e diante do juízo vindouro. O Salmo 2 é uma jornada incrível. Começa com o caos da rebelião humana e termina com a paz e a segurança encontradas no refúgio do Filho de Deus. Ele nos lembra que não importa o que aconteça no mundo, Deus está no trono, rindo dos planos dos seus inimigos e estabelecendo o reino eterno do seu Filho, Jesus Cristo. Para nós a mensagem é clara. Somos chamados a examinar nossos próprios corações. Estamos nós, de alguma forma, nos rebelando contra Deus, tentando viver segundo as nossas próprias regras, ou estamos vivendo em submissão ao Rei Jesus? A escolha é nossa. A sabedoria nos chama a beijar o Filho, a render nossas vidas a Ele, a servi-lo com temor e alegria. Porque no final das contas, a verdadeira liberdade e a felicidade duradoura só são encontradas quando nos submetemos ao governo amoroso do nosso Rei. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão sobre o Salmo 6. Espero que esta mensagem tenha fortalecido sua fé e sua perspectiva sobre o mundo em que vivemos. Se você foi abençoado por este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal para não perder os próximos estudos da nossa série de Salmos. Que Deus abençoe você e até a próxima.